Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia! Estamos aí iniciando então mais uma semana aí juntinhos nesse desafio pessoal, nesse desafio que eu me propus aqui de realizar uma live todos os dias que tem feira no mês de agosto. Sim, de segunda a sexta-feira estarei aqui às 7h55 trazendo temas relacionados aí às nossas pequenas empresas. E hoje, segundona, começando aí mais uma semana de muita energia, muitas realizações, muita vibe positiva aí. E vamos ver, né? Todas as pessoas que vão me acompanhar neste desafio, porque a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Deixa eu tomar meu cafezinho, porque hoje eu lembrei do meu cafezinho. Na sexta-feira eu comentei aqui que eu fiquei sem ele, mas aqui estou eu aqui com ele hoje. Bom dia então, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Uma breve apresentação para quem geralmente acompanha, né? Depois as lives no gravado também, ou que não me conhece. Meu nome é Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, a EPE. Eu sempre inicio aqui todas as minhas lives dizendo, né, qual é o meu porquê, qual é a minha causa, o que me move, o que me faz sair da cama todos os dias animada, assim, com a energia lá em cima, para continuar e, por exemplo, para enfrentar esse desafio aqui que eu me propus. E esse meu porquê, essa minha causa, é que eu acredito que qualquer pessoa pode viver do que ama, pode ser o autor do seu próprio resultado. O que isso significa? Isso significa que nós, né, temos uma vida em que nós merecemos, enquanto seres humanos, sermos felizes, estarmos aí ativos nessa vida, ou seja, sermos pessoas que nos sentimos bem, que estamos felizes, que estamos alegres, contentes com o que a gente tem para realizar. Hoje, por exemplo, segundona, estou aqui antes de 8 horas da manhã fazendo essa live feliz, muito feliz, contente, né? Porque eu verdadeiramente hoje vivo do que eu amo. E eu, de verdade mesmo, né? Acredito que qualquer pessoa, independente de qualquer coisa, ela pode sim viver aí a sua vida ideal, né? Nós somos merecedores disso. E aí, eu acredito que um dos caminhos, né? Eu acredito que o principal caminho para a gente conseguir levar essa vida aí ideal é a gente ir partir pela jornada empreendedora, né? Pelo empreendedorismo. Eu acredito muito no empreendedorismo. E aí eu comecei a defender a causa, né? Foi por isso que eu criei a Escola Pequenas Empresas, a causa de que a partir do empreendedorismo, né? Com a jornada empreendedora, tendo o meu próprio negócio, eu poderia então colocar em prática todas as minhas crenças, os meus valores, o que eu defendo. E foi aí que surgiu então a Escola Pequenas Empresas, um centro de educação que visa simplificar a gestão de negócios para que a gente possa aí alcançar a nossa lucratividade, a nossa prosperidade, ou seja, viver dos nossos próprios negócios. E aqui o meu papel então com a EPE é simplificar essa gestão para que você possa atrair clientes, vender mais, ter lucro, prosperidade aí no seu negócio. E essas lives eu estou realizando justamente com temas relacionados a isso tudo que eu quero entregar a vocês, né? Então eu entendi que essa produção de conteúdo, essa presença aqui constante em lives, ela era muito importante como um meio, como um veículo para eu levar esse meu porquê. Então esse é o meu como, essa é a forma que eu descobri aí que eu poderia então potencializar tudo aquilo que eu gosto, né, e quero entregar às pessoas. E por que eu tô falando sobre isso? Porque hoje, né, como quem tá me acompanhando aí no desafio, vocês, né, bom dia as pessoas que estão entrando aí, quem tá me acompanhando nesse desafio, viu que lá, no primeiro dia que começou, na segunda-feira da semana passada, no dia 2 de agosto, a primeira coisa que eu fiz foi explicar o que me motivou, né, a realização dessas lives e por que eu escolhi fazer todos os dias. E dentro de um dos motivos, para quem acompanhou essa live, percebeu que o fato
de eu ter muito, se eu faço num espaço de tempo maior, ou seja, se eu faço dia sim, dia não, ou se eu faço 2 vezes por semana as lives, ou se eu faço 1 vez por semana ou 3, eu tenho um tempo de preparação dessas lives. Ou seja, eu posso escrever roteiros, eu posso realmente detalhar, né, tudinho que eu quero falar nesses conteúdos. E aí eu comecei a perceber que com isso eu não conseguia ter aquela frequência, igual eu falei com vocês, que eu gostaria. Então eu falei assim, gente, por que eu não posso fazer as lives com um planejamento mínimo, tipo um roteiro básico de assuntos que eu acho que são importantes eu tratar aqui, que estão relacionados aí ao tema que eu estava dizendo. E por que eu não venho aqui e começo a falar, né, sem essa preparação? Até porque isso é importante, como um outro motivo, para eu trabalhar a oratória, para eu trabalhar minha comunicação e, como eu sempre defendo, o aprendizado contínuo. E foi por isso, então, que eu estou fazendo todos os dias às 7h55. Expliquei também o motivo de ser deste horário. Então, tá tudo definido, tudo explicadinho, todas as razões desse conteúdo aqui que eu estou prestando para vocês. Depois, eu quero hoje, então, fazer só um breve resumo do que foi a semana passada, já que a gente está iniciando aí a semana 2, mais um, né, a gente vai enfrentar, não é enfrentar, esse desafio mesmo, né, percorrer, a palavra melhor é essa, nós vamos percorrer aí, então, a segunda semana. Então, a semana passada, na primeira live, eu falei o motivo, né, da realização desse material aqui para vocês, para ajudar a todos aí nessa jornada empreendedora com seus negócios, para que a gente possa de verdade criar essa comunidade, fortalecer. Na terça-feira, eu tive a oportunidade de bater um papo com uma seguidora, que foi a Adriana, da Brigadeiria dos Pecados. Foi muito bacana, ela expôs aí a sua história, contou como ela começou, né, como ela criou 4 filhos, uma mãe solo aí, com a jornada toda de empreendedorismo que ela tem e como hoje ela está enfrentando com seus novos desafios no seu negócio. Então a gente falou muito sobre a questão do digital, de estar aqui presente, do Instagram, que é o desafio atual dela. Então falamos um pouquinho sobre isso e prometo que a gente vai sim uma dessas lives, porque nós temos 22, né? Já foram 5, agora a gente está na 6ª, então nós temos 22 lives. Eu vou abordar com maior profundidade, como prometido também, sobre essa questão do foco no cliente, da centralidade do negócio no cliente, como a gente trabalhar isso no digital e também no offline, tá? Então isso com certeza vai ser tema aí ao decorrer do nosso desafio. E aí ela explicou tudo isso, contou, foi muito bacana, me senti muito honrada pela presença da Adriana aqui. Na quarta-feira, como era início do mês ainda, né, nós estávamos ali ainda antes do 5º dia útil do mês, eu falei sobre a questão do planejamento, a importância da gente ter a organização e o planejamento como empreendedores, o como manter essa rotina, tanto de hábitos pessoais, mas também a rotina dos nossos negócios, né, do momento que a gente, por exemplo, vai fazer o nosso levantamento financeiro, as previsões do mês, como a gente vai determinar as nossas tarefas para dar conta de assumir todos os papéis, né, que nós temos aí em nossa caminhada. Então falamos muito sobre isso, dei exemplos bem pessoais de como eu exercito isso aí no meu dia a dia, na minha rotina. Então foi muito bacana essa live. Na quinta-feira eu tive a honra de receber um outro seguidor aqui da Escola Pequenas Empresas. Todos eles foram seguidores aqui, que eu nunca tinha conversado antes, assim. A Adriana, eu nunca tinha nem visto ela, né, no ao vivo, assim, no online. E na quinta eu recebi o Diogo. Ele eu já tinha feito um primeiro encontro, né, só eu e ele, assim, no Google Meets, que a gente conversou muito. Mas ele é um seguidor que também eu conheci aqui há pouco tempo, pelo trabalho que eu desempenho aqui nessas mídias sociais. E foi muito bacana, ele contou a história dele também, contou aí como que ele começou, qual o sonho grande dele, né? Ele tem um sonho muito grande, muito bacana, a gente vê a energia que o Diogo tem para trazer as pessoas, sabe? Para deixar todo mundo... ele contagiou, essa foi a palavra que eu acho que a gente poderia dizer também da live dele, né? Ele teve essa magia, ele contagiou a todos nós. Ele é um jovem com 25 anos, então com essa energia que ele teve foi muito bacana. E na sexta-feira, uma outra live incrível, onde eu recebi a Cauara, uma amiga, né? Na verdade, a gente conheceu trabalhando aí há uns 10, 11 anos atrás, trabalhando juntas, ela na agência de publicidade, eu lá na concessionária, e ela prestando serviço para mim.
e tive a oportunidade de conhecê-la, e a gente retomou os contatos esse ano aí, porque eu acredito muito nesse poder da comunidade, da gente estar junto aos bons, né, pra gente ter também uma diversidade aí de opiniões, de ideias, e ela falou muito sobre a questão do autoconhecimento, como o autoconhecimento, ela se conhecer, né, ela se permitir esse olhar para dentro, fez com que ela se valorizasse e ela, inclusive, conseguisse modificar aí a precificação dela. Ela que trabalha com eventos, né, tem uma empresa de eventos, passou por um grande desafio aí nessa pandemia, porque o setor de eventos foi o que foi o primeiro impactado, e aí ela teve a oportunidade de uma reflexão maior e voltar para si, né, nesse autoconhecimento, e ela agora está trabalhando com consultoria também, não largou o evento, mas também de desenvolvimento humano. Então, né, quis fazer esse resumão aí, porque para quem não acompanhou as lives, eu recomendo fortemente, elas estão gravadas aí, fica dentro do Instagram, então, da Escola Pequenas Empresas, agora não mais do IGTV, né, porque o Instagram não tem mais IGTV, pessoal, não sei se vocês já viram essa atualização. Agora ali logo abaixo na bio, onde tem os destaques, tem uma setinha de play e os vídeos todos ficam concentrados ali, então as lives todas estão lá, as 5 lives, e essa aqui também, se Deus quiser e o Instagram permitir, nós deixaremos ela gravada ali para vocês acompanhando. Tem a possibilidade também de assistir, viu, gente? Quem não sabe, tem como assistir pelo computador as lives também em 2x, para quem gosta aí desse recurso, então tem essa possibilidade também, mas assistam porque vale muito a pena. Se nós estamos falando aqui de formas como que eu posso ajudar vocês a potencializar os resultados dos seus negócios, né, a trazer resultados aí, ou seja, a vender mais, a atrair mais clientes, a ter lucro, a prosperidade, nós precisamos nos permitir a ter essa prioridade de assistir assuntos relacionados a isso. O Diogo bem colocou que ele disse, né, se a gente tem tempo de ficar navegando na internet, que seja para a gente navegar em assuntos que estão relacionados com os nossos objetivos. Então, a gente pode sim, né, se organizar e planejar, eu mostrei isso na live também, como priorizar isso daí, se a gente tem esse grande foco. Então, se eu tomar meu café aqui, ó, pessoal, apertem os coraçõezinhos aí, aperta o compartilhar, vamos compartilhar essa live para chegar a mais pessoas aí, mais empreendedores entrarem na nossa comunidade. Bom dia, o pessoal que entrou aí. Bom, feita então essa pequena introdução, onde eu me apresentei, onde eu fiz um resumão da semana passada, vamos falar, né, o que teremos para essa semana, vamos falar do assunto de hoje. E hoje, numa preparação, como eu disse, básica e mínima, eu resolvi falar um pouquinho sobre a questão, já que a gente fez um resumo e a semana passada eu percebi, né, que a gente falou muito de temas relacionados a nós enquanto indivíduos, a pessoas. A gente trouxe esses 2 exemplos desses seguidores que mostrou muito a questão do perfil pessoal, a gente falou sobre como nós somos o reflexo da nossa empresa. Então hoje eu quero fortalecer esse assunto para a gente ir adiante depois ao longo dessa semana. Eu quero falar sobre a questão da mentalidade empreendedora. Ela que é aí a base, né, do método no qual eu desenvolvi para aplicar nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, nos meus cursos. Eu desenvolvi um método que chama ME6, que é a mentalidade empreendedora dos 6 pilares, onde eu falo que a gente precisa ter 6 pilares aí de conhecimento da gestão de negócios para ter a sustentação das nossas empresas, né, para elas não serem casinhas de palha ou de madeira. E esses 6, só passando rapidamente, então, esses 6 pilares de gestão, ou seja, se você tem um negócio, quais as áreas de conhecimento que você precisa ter amplamente noção e habilidade. Você não precisa ser o operacional nessas áreas, mas você precisa ter um conhecimento sobre elas para que você possa aplicar, inclusive terceirizar serviços nessas áreas ou contratar pessoas que vão te ajudar, mas você precisa saber analisar o mercado, ou seja, você precisa ter uma antena ligada, antenado aí, né, ao que está acontecendo, as mudanças, as evoluções, as transformações do mundo.
as mudanças de hábitos dos consumidores, as mudanças de comportamento dos seus clientes. Então, esse radar ligado a gente faz a partir de uma análise bem apurada do mercado. Então, esse conhecimento ele é primordial aí para que você possa ter essa sustentação no negócio. Vamos sempre aprofundar nesses temas ao longo do nosso desafio, tá? Eu vou falar todos aqui, mas a gente vai sempre aprofundar. Depois a gente tem a questão do marketing, né? A gestão de marketing. A gestão de marketing é muito mais do que apenas a gente pegar dicas rápidas de como a gente pode fazer um Instagram bombar aqui. Não é isso, viu, pessoal? Porque se o Instagram acaba, imagina, hoje o Instagram me bloqueou, hoje o Instagram foi comprado, hoje não sei o que. E aí, você colocou todo o seu conhecimento, toda a sua toda a sua cartada no Instagram, seus clientes estão só no Instagram, você só vende pelo Instagram. Se bloquear hoje, você não tem nem os contatos dos seus seguidores, e aí sua empresa deixou de existir. Então, na gestão de marketing, a gente tem muito mais, né, se trabalhar. A gente baseia-se num tripé, mas a gente tem toda uma visão aí alinhada que a gente precisa ter desse conhecimento. Depois a gente tem a gestão por processos, ou seja, a gente entender o que é a cadeia de valor das nossas empresas, a gente entender como que é o fluxo das atividades, a gente entender como que essas atividades, umas estão entrelaçadas às outras, como eu tenho isso documentado a ponto de que eu posso sair hoje de férias e outra pessoa, se quiser, vai fazer tudo muito bem feito, porque eu tenho esse processo aí robusto dentro do meu negócio. Nós temos também a gestão das finanças, a gestão financeira. Nenhuma empresa se sustenta se ela não tiver uma saúde financeira positiva, ou seja, no azul, não adianta. E aí a gente vai de básicos, né, de não misturar conta pessoal com conta de empresa, a um conhecimento mais aprofundado, que por mais que você não seja aí o operacional, você pode inclusive terceirizar o financeiro da sua empresa no que a gente chama do BPO financeiro, né? Você pode terceirizar isso, mas você, quem analisa, é o dono. Quem tem a visão analítica, né, e estratégica dessa parte é o dono. Então você tem que ter esse conhecimento. A outra área de gestão é a gestão de pessoas. Quem quer ir rápido vai sozinho, quem quer ir longe vai acompanhado, já diria o velho provérbio africano, que eu já cansei de falar aqui também, que eu não acho que nem rápido a gente vai sozinho. Nós precisamos de pessoas ao nosso redor. Por mais que você possa ser uma empresa, eu empresa hoje, uma hora para crescer, para você se sustentar, você vai precisar de colaboradores, você vai precisar de terceirização, você vai precisar de outras pessoas, freelancers, você sempre vai precisar, mesmo que você seja sozinho também, você vai precisar de gente para te dar um apoio, para trocar ideias, e você precisa ter muito conhecimento de como contratar as pessoas certas, de como desenvolver uma cultura organizacional na sua empresa, de como trabalhar a liderança. Então, esse é um conhecimento fundamental também. E, por fim, a gestão estratégica, que é essa visão aí a longo prazo e não só ficar lutando no dia a dia, na sobrevivência, apagando incêndio. Nenhuma empresa que apaga incêndio, ela sobrevive aos intempéries, aos desafios da nossa jornada. Então, a gente não pode cair na pretensão de que eu não preciso ter esse olhar a longo prazo porque o mundo muda sempre. Pelo contrário, a gente precisa. E é a partir dessa visão, né, que a gente consegue inovar, estar em constante transformação nos nossos negócios, acompanhando as mudanças de comportamento dos nossos clientes. Bem, esses são 6 pilares, né? Falei breve aqui, acho que talvez eu até falei meio rápido, mas era só realmente uma passando, né, eu falando assim resumidamente como que é esse método, o ME6, e hoje eu quero falar com mais detalhes, né, sobre a questão da mentalidade empreendedora, por muita gente ter falado na semana passada de alguns exemplos que foram dando aqui, e porque, na verdade, ela é a base de tudo. Vou tomar mais um cafezinho aqui. Bem, por que dentro desse método, dentro do que eu acredito, e por que aqui na Escola Pequenas Empresas eu trabalho muito essa questão da mentalidade empreendedora, eu falo, repito, às vezes sou redundante, né? Às vezes eu fico assim, gente, será que eu já tô falando muito disso? E aí eu me pego falando assim, não, Érica, porque também tem sempre pessoas novas aqui, tem sempre pessoas que estão me ouvindo pela primeira vez, e mesmo as pessoas que me escutam com uma frequência, que estão sempre aqui me acompanhando, que estão sempre me ouvindo falar,
é desse reforço contínuo que a gente vai conseguindo captar, né? A gente não, o nosso cérebro, ele é um cérebro voltado para o piloto automático. A gente quer atalhos, né? A gente aprende com atalhos, é muito mais rápido, né? Quando a gente tem essa facilidade. E é na repetição, né? Não é à toa que uma criança, né? Ela assiste o mesmo filme aí centenas de vezes. Outro dia eu tava até comentando que eu tive que ver um outro filme com a minha filha. Lá, acho que era já a 10ª vez que eu tava vendo. Então, não tem um porquê por isso, né? Então, toda vez que eu me pego falando assim, gente, nossa, tô falando de novo de mentalidade empreendedora, eu falo, e eu tenho que repetir, eu tenho que continuar. Porque dentro, eu como uma boa estudiosa, como uma pessoa que ama estudar, como eu já contei aqui para vocês também, né, que eu descobri que o meu grande prazer nessa vida, o que eu realmente gosto de fazer, o que eu amo fazer é aprender, é estar aí num aprendizado contínuo, e eu acho que a forma mais fácil da gente aprender é ensinando. Então eu estou sempre lendo, estou sempre refletindo e passando essa informação aqui novamente, porque aí eu estou aprendendo com maior profundidade. Então, dentro dos meus estudos, nas minhas leituras, acompanhando, a Luciane colocou aqui, tudo verdade, a nossa mente é muito poderosa. Pois é, e é justamente isso que eu quero falar, esse poder da nossa mente. Foi bom você ter colocado isso daqui, viu, Luciane? Então, foi justamente nesse pensamento, né, e nesses meus estudos, nesse meu aprofundamento, estudando diferentes autores, porque eu gosto de estudar diferentes autores também, né? Quando eu, então, fiz esse processo interno meu, né, de autoconhecimento, descobri que eu gostava disso e que eu poderia ser paga, né, transmitindo o meu conhecimento, transmitindo tudo que eu sei de gestão de negócios, e aí eu foquei no público das pequenas empresas. Então, todo esse estudo que eu fiz antes de abrir a minha empresa, como boa planejadora, como boa organizadora, como entendedora da importância de um plano de negócios, e aí eu fui realmente estudar, montar o meu plano, estudar diversos cases de sucesso, inúmeras empresas, eu pesquisei, mas eu, assim, profundamente, eu fiz essa pesquisa, né? Muito porque também, para quem conhece aí a minha história um pouquinho, sabe que eu fui picada pelo empreendedorismo aí, quando eu tinha 13, 14 anos, e meu pai colocou eu e a minha irmã gêmea lá para trabalhar na padaria dele, que ele abriu, né, à época, e a gente começou a trabalhar na padaria com 14, né, 15, foi trabalhando até uns 17 anos com ele. Eu vivi um momento em que o meu pai precisou fechar o negócio dele literalmente faliu. Ele ficou todo endividado. Eu tinha uma parte na sociedade, né, 1%, que à época não se podia abrir empresa aí 100% de um único dono, né? Então eu e minha irmã éramos sócias minoritárias com 1%, mas a gente tinha o nosso nome ali. E aí eu vi meus bens bloqueados, dinheiro que eu tinha guardado para fazer mestrado, e foi bloqueado pela justiça. Então eu sofri um trauma do empreendedorismo nesse momento e coloquei na minha cabeça que eu nunca iria abrir um negócio. Então eu por anos fiquei com isso carregado dentro de mim, de uma situação que não era minha, era do meu pai, mas eu vivenciei isso. E a gente vendo, né, nossa, empreender, as pessoas falam, nossa, mas empreender é muito difícil, ser empreendedor no Brasil, nossa, não tem jeito, porque, nossa, carga tributária, aquela coisa toda. E eu sempre tomada por isso, segui minha vida aí, né, como CLT, mas aquilo lá sempre batendo muito forte dentro do meu peito, uma insatisfação, uma coisa, sabe, como eu digo assim, uma certa infelicidade, né? Não queria aquilo ali pra mim. Eu falei assim, gente, não é isso que eu desenhei pra minha vida, eu não me vejo aqui com, sei lá, aposentando aqui nessa empresa, eu não quero isso. E dessa indignação, dessa vontade aí de me redescobrir no processo de autoconhecimento, que eu consegui entender que o fracasso, não era, vamos dizer, podemos falar de fracasso, né? Mas o que não deu certo para ele não seria a minha história. E aí eu queria estar mais sustentada. E foi aí que eu comecei o meu grande estudo. E eu sempre pegando, pesquisando, e Sebrae, e vai ali, e análise. E eu fui estudar, gente, por que as empresas hoje no Brasil e no mundo de uma forma geral, a maioria das pequenas empresas, quase que 90%, elas fecham com menos de 3 anos. Com 3 anos as empresas estão fechadas, quebram.
E aí as pessoas ficam e não continuam nessa jornada, né? E aí muitas pessoas acabam desistindo, outras mudam, vão de novo, vão para outras áreas, e algumas que vão para outras áreas e aí tem um grande sucesso também, porque eles aprenderam com aquilo ali. Então nessa minha investigação profunda, a gente tem que analisar, vamos entender a causa disso daqui, né? E aí, dentro das pesquisas todas, e eu pesquisando e conversando também, eu analisando esses dados, o Sebrae aponta muito isso como um dos principais motivos das empresas, né, fecharem com menos de 3 anos, dos empreendedores que abrem as empresas, eles abrirem porque um cliente exigiu que ele abrisse um negócio, ou porque ele ficou desempregado e foi a forma que ele encontrou aí para ter dinheiro, para se sustentar. Então, eu comecei a perceber que estava muito voltada a essa questão da mente, como a Luciane colocou do poder da mente, né, e tudo, estava muito voltado por isso e muito voltado para da gente não se conhecer, dessa questão que a gente falou do autoconhecimento na sexta-feira, né, da gente não se perguntar, da gente não se permitir se perguntar e falar assim, é isso que eu quero? Ou eu estou fazendo isso por uma situação? Agora a pandemia aconteceu isso, né? Muita gente ficou desempregada, muita gente sem saber o que ia fazer da vida, como que ia sobreviver, e aí as pessoas começaram a vender coisas e começaram a entrar nessa caminhada empreendedora, mas muito levado pelo momento e não num processo de reflexão. Então hoje eu tenho convicção, né? Tenho convicção de que para um negócio começar a dar certo, para ele realmente ter sustentação, uma das primeiras coisas é a gente se permitir e entender e perguntar, é isso que eu quero? É isso que eu quero buscar para minha vida? Eu vou ser feliz fazendo isso? A Kawara bem colocou algumas dessas perguntas que ela se fez, né? Ela deu exemplos também. Então essa reflexão ela é muito importante. Empreender para todo mundo, gente, não é assim como ser concursado público, não é para todo mundo, assim como ser empregado de CLT não é para todo mundo. Então essa reflexão ela é muito importante, né? E além disso, além da gente entender, correr atrás da nossa essência, se permitir, né, fazer essas perguntas, uma outra coisa que nessas minhas investigações aí, nos cases de sucesso, nos livros todos que eu estudei, que eu venho ao longo perguntando para empreendedores, para as pessoas, uma outra coisa que eu acho que é extremamente necessária e importante é a gente se perguntar o nosso porquê. Ah, meu Deus, tá entrando a Érica de novo nesse jargão de propósito, de coisa, dessa modinha de mundo. Não é modinha, gente. Quando a gente fala ter um propósito, eu não tô falando pra gente assim, eu tenho que descobrir o meu propósito, deixa eu inventar um propósito de vida aqui agora pra mim, porque tá na moda, todo mundo fala disso, então deixa eu ver isso daqui. Não é isso, gente. A gente tem que... Quando a gente volta pra dentro, nesse processo que eu falei de auto-reflexão, quando a gente se pergunta o que eu quero, nós vamos descobrir, né, de um certo modo, o que nos move, o que faz, como eu disse, levantar da cama todos os dias, o que te deixa feliz, o que você verdadeiramente gosta. E aí, quando um empreendedor ele tem uma clareza do porquê dele, ele tem uma clareza do que é a causa dele, do que é a vontade dele. Érica, isso é muito desafiador. É muito desafiador sim, porque nós crescemos num sistema em que a gente não foi educado a olhar para a gente mesmo. A gente foi educado, pelo menos eu, né, fui educada, eu acho que todo mundo da nossa geração foi educado a seguir um roteirinho. Nós não fomos educados a nos confrontarmos, a nos perguntar, não é? Então, para quem viveu aí anos assim, de repente você despertar é muito desafiador, sim. Mas a gente precisa buscar ajuda. Ainda bem que hoje esse tema é muito trabalhado, essa questão da mentalidade, né, da gente se perguntar, da saúde mental, isso tem até acessível, sem custo, muito se fala disso. Ainda bem que a gente está podendo mudar o percurso aí, né, o roteiro, a gente não precisa assumir isso. Hoje eu vejo, eu sempre falo o quanto isso já, ainda bem, mesmo que lentamente, porque eu acho que sim lentamente,
Ainda bem que, mesmo que lentamente, isso está sendo abordado para as nossas crianças, né? Isso está sendo colocado nas salas de aulas. Eu, como mãe, me falo o tempo inteiro com a minha filha a importância dela entender o sentimento dela olhar para ela, dela entender o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você quer, você é capaz, né? E aí, quando a gente faz essa reflexão, quando a gente entende o que é a nossa causa, quando a gente entende o que a gente quer verdadeiramente, o que me levanta, né? Não há dúvidas de que você vai ter muito mais chances, né, de sucesso, porque se eu entendo que sucesso é viver de acordo com os nossos valores, você vai estar vivendo o que você acredita, o que você quer. E o dinheiro, gente, é consequência. Não venha me falar que você está empreendendo porque você precisa sustentar. Obviamente, isso é importante, você precisa de dinheiro, mas isso não pode ser a causa. Isso não pode ser o seu motivador. Se você está empreendendo porque você precisa ter dinheiro, se pergunte novamente, porque isso não é o motivo de você empreender. Você não vai ter sucesso porque você precisa de dinheiro. E aí você vai empreender porque você precisa de dinheiro. Não pode ser isso o seu motivador. Isso é claro hoje pra mim. Ai, Érica, por exemplo, o caso da Adriana, eu vendo brigadeiro, eu não sei qual que é a minha causa. Você vai se perguntar, você vai voltar pra dentro, você vai entender o que me motiva, o que verdadeiramente eu gosto. Tem várias técnicas e ferramentas, inclusive no curso a gente faz muito esse exercício. Trago alguns métodos, algumas técnicas que eu pesquisei, que eu acho que são assim, que permitem um pouco desse aprofundamento, né? Pra gente realmente entender se o que a gente tá depositando ali é a nossa paixão, se é aquilo ali que a gente gosta. Ninguém consegue viver uma vida feliz, e se eu tô falando aqui que eu defendo uma vida do que a gente ama, você não vai empreender numa coisa que você não quer, que você não gosta. Não funciona. Ou você vai ter que se permitir entender, falar assim, deixa eu descobrir o que eu gosto aqui, para eu então ir mudando aos poucos o percurso. Gente, eu sei que a gente precisa de dinheiro, que ninguém vive de filantropia, não é isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que quando a gente tem uma mentalidade entendendo que o dinheiro, o resultado, né, é uma consequência, as coisas do nosso negócio ficam muito mais abertas. A gente tem muito mais vontade, a gente tem muito mais desejo. A nossa mente trabalha a favor disso e o dinheiro aparece. Inclusive, até falando sobre essa questão do dinheiro, uma das coisas que eu precisei muito mudar em mim, né, a partir do momento que eu fiz essa pesquisa, entendi o que é o meu plano de negócios, como que eu vou sustentar meu negócio, como que eu vou sustentar a Escola Pequenas Empresas, eu comecei a perceber que uma das coisas que eu precisava mudar era, inclusive, a minha mentalidade sobre o dinheiro. Pois eu era uma pessoa que falava assim, não, eu só quero ter um dinheirinho ali só para viver feliz, sabe? Só para ficar bem, assim, sem muita coisa e tal. Eu me limitava com esse pensamento. Era, assim, uma crença paralisante, porque a partir do momento que eu achava que eu precisava só uma coisinha ali para me sustentar, eu não estava me abrindo mentalmente para todo o potencial que eu posso ter, né? E para tudo que eu posso gerar. Aí eu falei assim, gente, eu preciso mudar esse pensamento. Então deixa eu voltar para trás, deixa eu entender de onde veio esse pensamento. Por que eu carrego esse sentimento de que dinheiro é sujo, de quem é milionário faz mal? Por que eu carrego isso? Por que isso é uma coisa que está dentro de mim? E eu fui começando a permitir olhar isso e mudar essa minha mentalidade. E aí, lendo muitos livros sobre esse assunto, inclusive uns que eu acho que fala muito disso e fala de uma forma muito bem colocada, é Os Segredos da Mente Milionária, né? Que recomendo. E eu fui falando assim, gente, se eu tenho potencial para ser milionária, por que eu vou cortar isso, né? Mas como eu estava dizendo aqui antes, pensando em milionária como uma consequência, né, de todo o meu trabalho, como uma consequência da causa que eu defendo, do meu porquê, do que eu acredito, dos meus valores. E foi aí que eu comecei a mudar. E quando você tem uma clareza do que você quer, né, uma clareza do seu porquê, uma clareza do que você deseja, o que acontece? Você começa a precisar aí agora então só de uma incrível disciplina
para perseguir esse porquê, né? De uma disciplina para seguir firme ali. O Diogo falou de uma frase que eu falei com ele, que ele disse assim, nossa, isso ficou marcado para mim, né? Que eu disse para ele, a direção importa mais do que a velocidade. E eu acredito muito nisso. Se eu tenho uma direção, se eu tenho um norte, se eu tenho o meu motivo, porque eu tenho uma motivação que é um motivo para ação, se eu tenho a clareza disso, né? Eu tenho sim essa direção e agora o que eu preciso trabalhar é a minha disciplina para chegar lá. Então, nas nossas empresas, se você quer ser um empreendedor de sucesso, se você quer que a sua empresa tenha lucratividade, prosperidade e perenidade no mercado, que não feche nos 3 primeiros anos, a primeira dica que eu dou para vocês é: tenha essa clareza do que te move, do que é o seu porquê. Tenha isso claro para você, o que você quer fazer, porque quando você tem essa clareza, você tem essa direção, você consegue dizer não para que tira desse foco e você aí, a partir daí, vai começar a trabalhar a disciplina para chegar lá. Como eu disse, nada é fácil. Se fosse fácil, tava todo mundo aí com empresas de sucesso, ninguém quebrava, tava todo mundo rico, todo mundo milionário. Mas, como eu sempre disse aqui no início, qualquer pessoa é capaz, qualquer pessoa pode. E o meu dever hoje que eu descobri, que é o meu porquê, que me move, é mostrar para as pessoas que a gente consegue fazer isso. Né? É ativar isso nas pessoas, é ativar essa potencialidade e acreditar que por meio dos nossos negócios a gente pode colocar isso em prática. E é por isso que começa na mente. A mente, como disse a Luciane aqui, é o nosso poder. Tudo começa na nossa mente. Os nossos pensamentos, né, como a gente fala sempre, conduzem os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, que conduzem os nossos comportamentos, que conduzem as nossas atitudes. Luciane, eu falei assim, deixa eu começar a falar sobre esse tema hoje, né, numa plena segundona, porque estamos aí na nossa iniciando semana, então temos que iniciar, né, com essa certeza, com essa fortaleza, e que eu sempre falo, Érica, porque muita gente chega pra mim, né, Luciana, e fala assim, como que eu faço pra minha empresa vender mais, eu quero vender mais, me dá uma dica, eu preciso fazer isso no meu Instagram, eu preciso fazer aquilo, as pessoas chegam muito querendo isso, e aí eu não acho que esse é o começo. Eu não acredito que esse é o começo, né? Para mim, o começo de tudo está aí, no nosso porquê, na nossa causa, no que a gente acredita, no que a gente defende, no que a gente quer para os nossos negócios. Então, a gente se perguntar daí, e a partir daí dessa pergunta, desse se permitir, igual eu disse, é fácil? Não é fácil, mas a gente vai entendendo aos pouquinhos, vai trabalhando, vai colocando as crenças paralisantes, as nossas objeções, o que nos impede, o que a gente vai se perguntando, vai se colocando. Então a gente vai se fazendo essas questões e aí a gente fala, nossa, então eu vou seguir esse caminho aqui, vou tentar um outro, vou mudar isso, vou fazer aquilo lá, a gente vai partir para aqui, vai partir para lá, isso daqui não vou ter certo, como é que eu vou fazer? E aí a gente começa a trabalhar a partir daí. E aí a gente começa, feitas, Érica, nossa, agora eu descobri então que meu negócio não vai dar certo. Calma, aí nós vamos falar, vai dar certo, a gente vai pensar a partir daqui. Você vai mudar? Você quer mudar o foco? Vai fazer? Não vai fazer? Tem que procurar um sócio, mudar um outro sócio? Vamos a partir daqui então começar a analisar. E aí, uma vez que a gente tem essa clareza do nosso porquê, da nossa definição, nós vamos começar a agir na disciplina. Aí nós vamos começar a agir em como que você vai fazer para alcançar isso, né? Porque muitas vezes a gente, às vezes, sabe o que tem que ser feito, mas não consegue fazer. Mas se você tem um norte, se você tem uma direção, as coisas começam a clarificar na nossa mente. A gente começa a entender como que a gente pode trabalhar a disciplina. E aí a gente vai fazer o quê? Uma análise SWOT, que é uma ferramenta que eu uso lá na análise de mercado, para a gente analisar concorrente, analisar mercado, mas a gente faz uma análise SWOT interna. A gente identifica quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são as ameaças, quais são as oportunidades que eu tenho. Então, a gente usa a análise SWOT para dentro da gente, né? Então, se eu tenho um ponto forte, poxa, eu sou um ponto forte. Por exemplo, Érica, né? Dá um exemplo meu, pessoal. Eu sei que eu sou uma pessoa muito determinada. Quando eu encasqueto com uma coisa, eu vou fundo naquilo. Então, como que eu
posso usar isso como um alavancador aí para que eu possa ter a minha disciplina, o meu foco na minha empresa e tal? Érica, qual é o seu ponto fraco? Aí eu começo a perceber assim, eu percebi que, eu tenho, eu sou meio impaciente, às vezes eu quero logo ver o resultado de alguma coisa, mas eu entendo que, ao mesmo tempo, né, entendendo que o Jornada Empreendedora é um processo que eu não posso querer esse resultado de imediato, eu vou ter que trabalhar isso. Então eu começo a pensar como que eu vou trabalhar na minha mente, como que eu vou trabalhar com pessoas que vão me ajudar a ter mais paciência, menos ansiedade para alcançar um objetivo. E aí eu começo a ler, a trabalhar, a ir agindo nisso daí para que eu possa desenvolver a minha direção lá, que eu já dei o norte, a direção do meu negócio. E foi assim que eu fiz para ficar mais disciplinada, para dar conta de executar tudo que eu precisava fazer. E assim eu fui caminhando e fui fortalecendo, né? Então, a mentalidade empreendedora, gente, ela é sim a base de qualquer coisa. A gente entender que os nossos negócios eles só vão ter sucesso se nós tivermos uma boa base interna para isso, se a gente se permitir, né, entender essa questão do processo. E uma das coisas que eu bem vi na Adriana e bem vi no Diogo, dos dois que participaram na live na semana passada, foi essa questão de uma autorresponsabilidade, deles entenderem que eles tinham que puxar aquilo para eles, né? Não era o cenário, não era a pandemia, não era o mercado. O Diogo bem colocou, ele falou assim, eu tinha a minha empresa que ele trabalhava, 45 dias ia ficar parada por conta da questão da pandemia. Eu fiquei 32 dias parado sem saber o que eu ia fazer, sem receber, sem nada. Eu falei, não posso mais isso. Em 13 dias ele abriu uma loja física. Gente, ele abriu uma empresa, correu atrás de prateleira, ele falou de eletricidade, de funcionário, de produto. Como que ele fez? Ele não tinha dinheiro, ele ligou pro chefe dele e falou, me arranja 2 salários adiantados para eu comprar material. Olha a autorresponsabilidade que ele assumiu. E vai me falar, o que moveu ele? A mente dele, gente, o poder da mente dele, essa mentalidade empreendedora, esse assumir a responsabilidade dos fatos, a fechar os olhos para os problemas, silenciar as interferências externas, silenciar a nossa mente principalmente e agir. Foi fácil? Não, para ele, né? Mas ele, igual ele falou, ele ficou 32 dias dentro de casa sem saber o que fazia. Mas é até importante quando a gente tem esse luto, vamos dizer assim, interno, né? Porque de repente a gente se abre. É fácil, gente? Não, a nossa jornada empreendedora vai ter esses desafios, mas nós temos que focar na nossa mentalidade. Outra coisa que a gente bem viu na Adriana, que faz parte da mentalidade empreendedora, é o foco na solução, né? Que tem a ver com essa questão da autorresponsabilidade também. Não ficar pensando no problema. Se você ficar só no problema, você não vai enxergar uma forma de pensar no que está causando aquilo ali, né? E buscar uma solução. A gente precisa de uma solução. Mas quando você tem a clareza do seu porquê, quando você tem a sua direção, quando você sabe o que você quer, você consegue ter um olhar mais de solução. Sabe por quê? Porque você vai ter um motivo para ação, né? Só um parêntese aqui, porque também muita gente fala assim, o meu motivo de ação é a minha família, é meu filho, é minha filha, meu motivo de ação é eles, dar uma vida confortável para eles e tal, não sei o que. Não se permita parar aí. Não se permita parar aí. O que eu tô querendo dizer? Não tô falando que a sua família não importa, que seu filho não importa. Pelo contrário, todo mundo quer dar sim uma condição melhor pro pai, pra mãe, pra todo mundo. Mas isso não é o seu motivo de ação. Eu te falo, não é. Isso também é uma consequência. Isso não pode ser. Porque você já viu aquela história da máscara, né? Se você se deposita tudo que você quer, tudo que você deseja na sua família, no seu filho, você está cuidando de você também? Você está olhando para si? Você está cuidando, colocando a máscara primeiro em você ou primeiro no seu filho? O amor de mãe é incondicional. Eu amo minha filha por mais de tudo, mas eu preciso entender o que eu, Érica, como um ser humano, como um ser único, como um ser que Deus colocou nessa vida, como uma pessoa, Érica, quero para mim, quero para o meu porquê, quero para me mover. Por que eu quero ter um negócio? Por que eu tô ali? E independente, gente, se você tem um negócio
físico, se você vende brigadeiro, se você tem uma loja, se você vende roupa na internet, mesmo nisso, a loja, o brigadeiro que for, como você coloca o seu porquê, a sua causa no mundo, né? Então, não se pare aí pela família, não se pare pelo dinheiro, se permita perguntar por dentro, permita olhar mais ainda. É um processo evolutivo e contínuo, porque a gente está o tempo inteiro aí nessa evolução, né? O tempo inteiro fazendo esse questionamento. Mas hoje eu posso garantir que, para mim, o que sustenta negócios de sucesso é justamente isso. Como eu disse, né, como boa estudiosa, eu fui estudar aí também casos aí de empresas que depois, principalmente quando o sucessor falece, já não tem mais o dono, né, e tudo, o que acontece? Que muitas também se sucumbem, né, fecham. Então, como é o caso do Walmart, não é que fechou, mas o porquê ficou nebuloso, né, e aí a gente vai entender, né, o porquê, o que acontece aí. É que esse porquê, o que moveu aquela empresa, né, por que aquela empresa existia, ela não conseguiu se perpetuar, né, ao longo dos sucessores. Então, vale muito a pena fazer essa investigação também. Bem, pessoal, eu tô vendo aqui, eu acho que eu acabei, né, falando assim muito, mas eu queria iniciar essa semana com essa reflexão. Para os nossos negócios darem certo, para os nossos negócios terem lucratividade, perenidade, para o lucro vir como consequência, para você realmente ter uma empresa de sucesso, você precisa ter essa mentalidade empreendedora e ela está muito voltada ao indivíduo, você como uma pessoa, você no seu olhar interno, você no descobrir da sua causa, do seu porquê, de seguir essa direção aí do seu porquê, né? De ter um foco direcionado a isso. E mesmo que hoje você não saiba, que você evolua nessa investigação, porque a partir daí assumindo isso para você que você vai ter autorresponsabilidade, você vai ter o foco na solução, você vai ter motivação, você vai buscar disciplina e você vai estudar, você vai atrás do que vai manter o seu negócio em pé. E aí, aqui estamos nós para ajudar, né? Para ajudar a atrair clientes, a vender mais, a ter lucro, a ter prosperidade. Não são as dicas rápidas. Tudo começa em nós mesmos, em nós voltarmos aí, trabalharmos a nossa mentalidade. Só fazendo um pequeno paralelo, né? Está aí as Olimpíadas finalizadas, a gente observou aí os atletas, né, bem-sucedidos, a gente observou como a mentalidade mexeu com alguns, como alguns tiveram que sair das Olimpíadas por essa questão da mentalidade. Então, acho que não há dúvida do poder que isso tem aí para a nossa vida de um modo geral e não só nos nossos negócios. Mas fica aí esse reforço, essa mentalidade empreendedora. Amanhã, terça-feira, 7h55, eu espero vocês aqui novamente e eu vou ter mais uma seguidora, a Larissa. Se Deus quiser, né, ela estará aqui comigo, então, para contar também um pouquinho da sua história e a gente se inspirar. Lembrando sempre, na inspiração, vendo a história de outras pessoas que a gente aprende muito. Eu adoro, eu amo e eu sempre estudo cases de sucesso de empresas pequenas que são grandes hoje, de pessoas que estão começando agora, porque a gente tem muito a aprender, a muito evoluir estudando a história das outras pessoas. Então espero vocês, vem comigo, vem com a Larissa, que amanhã a gente vai falar um pouquinho aí. Vamos ver também qual é a dúvida dela, como que ela está lidando, qual o maior desafio empreendedor dela nesse momento. Muito obrigada pelos todos que assistiram aqui ao vivo. Quem está assistindo no gravado, boa tarde, boa noite. Compartilhem, comentem e façam com que a minha mensagem chegue a mais pessoas para a gente formar a comunidade da Escola Pequenas Empresas. Vamos juntos porque a gente precisa de pessoas ao nosso lado aí para seguir nesse desafio que é empreender. Combinado? Um grande abraço, fiquem com Deus, uma excelente semana, até amanhã, 7h55. Tchau, tchau. Obrigada a todos que participaram aqui também, viu? Que foram comentando, Luciane e todo mundo. Obrigada, tchau.